Olá, tudo tranquilo por aí? Bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer ter a sua companhia. Se coloque nessa situação. Você está escalando uma montanha com outra pessoa. Ela se machuca gravemente e você precisa ajudá-la a descer centenas de metros em meio à neve e o mau tempo. Parecia que daria certo. Só que, de uma hora para outra, sua companhia escorrega e cai de um penhasco de 30 metros. A única coisa que a mantém salva é a corda que une vocês dois. Entretanto, se você também cair, ambos podem morrer. E puxá-la para cima está fora de cogitação, já que o peso é muito grande. A única opção é cortar a corda para se salvar e, quem sabe, salvar a outra pessoa. Você cortaria? Foi exatamente essa situação de vida ou morte que aconteceu com os alpinistas Joe Simpson, de 25 anos, e Simon Yates, de 22. O ano era 1985, quando os dois decidiram escalar o lado oeste da montanha Ciula Grande, no Peru. A altitude? Nada mais, nada menos que 6.344 metros. O foco poderia muito bem ser o topo do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Porém, eles queriam uma aventura inédita. Isso porque, até aquele momento, a face oeste do Ciula Grande não havia sido escalada. Inclusive, é importante que você saiba que os dois jovens britânicos não se conheciam muito bem, mas compartilhavam do mesmo entusiasmo para enfrentar um percurso que ninguém havia feito. Enquanto Joey amava o montanhismo desde os 14 anos de idade, Simon, embora formado em bioquímica, tirava seu sustento do alpinismo industrial. Trocando em miúdos, tanto Joey quanto Simon tinham pouca experiência para muita coragem. Com isso, fazer essa escalada sem uma equipe deixou tudo ainda mais arriscado. Os dois precisaram levar praticamente tudo sozinhos: os equipamentos, abrigos e suprimentos. A subida foi mais demorada do que a dupla imaginou e eles acabaram enfrentando um problema de falta de água. Acontece que, à medida que atingimos grandes altitudes, o oxigênio diminui e o ser humano precisa de mais hidratação do que de costume. Joe e Simon poderia ter resolvido isso levando mais água, só que em meio a tudo que estavam carregando, mais objetos resultariam em mais peso. É verdade que eles estavam ao redor de muita neve, poderiam derretê-la, mas aí vem outro problema. A dupla só tinha um botijão de gás. Os dois precisariam dele para outras coisas, além de derreter o gelo. Então não seria possível usar a todo momento. O ideal seria fazer a escalada o mais rápido possível para voltar em segurança. Infelizmente, a parte do mais rápido possível se chocou com a realidade. Escalar não é fácil. Somente para os últimos 50 metros do Ciula Grande, a dupla levou 6 horas. Além do terreno complicado e a falta de um caminho definido, o tempo fechado, com fortes ventos, também não ajudou. Foram momentos de dificuldades, só que eles conseguiram chegar ao topo, sãos e salvos. Para você ter uma ideia de como esse feito foi impressionante, a próxima expedição que chegou ao topo do Ciula Grande só aconteceu 30 anos depois. Uma vez lá em cima, o que restava agora era uma parte ainda mais complicada: a descida. Se o mau tempo dificultou a escalada, então a volta se tornou ainda pior por causa de uma forte tempestade. Não era o ideal para Joe e Simon. Eles não podiam simplesmente ficar no topo da montanha esperando que ela passasse. Foi tudo descrito pelo portal Al País. Esse retorno à civilização foi muito mais que uma fuga de alto risco. Como você verá no final, a volta acabou se transformando em um verdadeiro milagre. Quando estavam completando um terço da descida,
Joey posicionou sua estaca no chão e o gelo se desintegrou. O resultado? O alpinista caiu e quebrou a perna, mais especificamente a tíbia direita. A cena deve ter sido muito forte, parecida com o machucado que o lutador Anderson Silva sofreu em 2013. No caso de Joey, o ferimento foi ainda mais grave porque também houve lesões no joelho e no fêmur, que é o osso da coxa. Mesmo sentindo uma dor que chega a ser difícil de descrever, ele não queria acreditar no que aconteceu. Um machucado como aquele, naquele lugar, em que a dupla estava só, significava uma coisa: a morte. Joey até tentou ficar de pé, mas a dor era grande demais. Logo, Simon também sabia o que aquilo significava. Pense no cenário. Centenas de metros para descer e de uma hora para outra você fica praticamente incapaz de continuar. O que você faria em uma situação como essa? Em outro contexto, a dupla poderia chamar um helicóptero de resgate. Coisa bem simples. A questão é que naquele dia, em 1985, os dois não tinham equipamentos para chamar um. Joey e Simon precisavam tomar uma decisão: descer juntos ou deixar Joey enquanto Simon buscava ajuda. Enquanto a primeira opção arriscaria a vida dos dois, a segunda não garantiria que o resgate chegaria a tempo de encontrar Joey com vida. Foi aí que veio a surpresa. Mesmo sendo apenas companheiros de escalada, sem uma grande amizade, Simon disse que ajudaria o colega a terminar a descida. Essa, meu caro, é a sagrada relação entre companheiros de escalada. Assim que se conectaram por uma corda, um se tornou responsável pelo outro. Como Joey não conseguia andar, Simon o prendeu pela corda e passou a descê-lo pela montanha com um sistema de freio capaz de regular a velocidade. A dupla seguiu dessa forma por cerca de 900 metros, o que deu a impressão de que o final seria feliz. O que eles não imaginavam era que o mau tempo estava escondendo um penhasco no meio do caminho. Antes que Joey pudesse ver a fenda de dezenas de metros de profundidade, ele acabou escorregando e despencou em queda livre. A sorte era que a dupla estava conectada e Simon conseguiu pará-lo no ar, depois de cerca de 30 metros de queda. Só que ao mesmo tempo que isso era bom, também havia a má notícia. E agora? Como puxá-lo de volta? Uma decisão precisava ser tomada rapidamente, já que Simon poderia não aguentar o peso de Joey para sempre. Com o mau tempo e a quantidade de neve, Simon nem mesmo conseguia ver quantos metros faltava para que Joey atingisse o chão. Poderiam ser poucos e nada aconteceria com ele, ou poderiam ser muitos e ele cairia para a morte. Ah, decisões, hein? Decisões. Enquanto Simon pensava, Joey chegou à conclusão de que deveria cortar a corda para evitar duas mortes. Seria um enorme sacrifício. O problema era que a única faca da dupla estava na mochila do Simon. Então os dois continuariam presos por cerca de 90 minutos, com Simon fazendo o possível para se segurar na montanha. Infelizmente, o possível não foi o suficiente. Sem conseguir aguentar mais o peso de Joey, Simon percebeu que a única forma de sobreviver era cortando a corda e assim ele fez. Joey caiu mais algumas dezenas de metros e, como um milagre, parou em cima de uma espécie de parapeito com muita neve, antes do fundo do precipício. Talvez o milagre maior tenha sido que ele conseguiu sobreviver sem nenhum outro machucado, além da perna quebrada. No início, ele imaginou que Simon havia caído também, mas assim que puxou a corda, ele percebeu que não havia ninguém do outro lado. Pode até parecer que foi um ato egoísta de Simon, só que Joey não viu dessa forma. A primeira coisa que ele pensou foi que seu companheiro estava vivo. Na verdade, os dois estavam. Simon terminou a descida e, quando o dia amanheceu, tentou ver o parceiro na fenda. Sem sinais de Joey, ele logo imaginou que o parceiro tivesse caído até o fundo e não conseguiu sobreviver. Simon voltou ao acampamento que os dois tinham feito na base da montanha e por lá ficou.
assombrado por ter sobrevivido e ser o responsável pela morte do parceiro. Ele nem conseguiu ir embora depois de chegar, e foi graças a isso que a história teve um final feliz. Durante 3 dias, Joey rastejou. Ele arrastou a perna machucada e depois rastejou mais 9,5 quilômetros até o acampamento. Sua sobrevivência dependia da força de vontade, já que não havia comida suficiente e muito menos água. Quando não tinha alucinações, ele continuava rastejando. A única água que Joey bebeu foi a que conseguiu derreter no meio do caminho. Então, depois de 3 dias, Simon viu o que imaginou ser um fantasma em meio às rochas. Foi difícil de acreditar que seu companheiro ainda estava vivo. E para Joey, perceber que foi encontrado e poderia sobreviver, foi um grande choque, a ponto do seu subconsciente ter uma reação quase automática de desmaiar de tranquilidade. Olha só. Se ele tivesse demorado apenas mais algumas horas, talvez não houvesse ninguém no acampamento, já que Simon estava prestes a ir embora. Sorte? Destino? Milagre? Como você chamaria o que aconteceu? Do momento em que Joey quebrou a perna, rastejou para sobreviver, foi encontrado e finalmente chegou ao hospital. 11 dias se passaram. Joey perdeu 35% da massa corporal e só continuou vivo porque Simon fez os primeiros socorros e o alimentou com o que ainda tinha. Quando a jornada acabou, Joey passou de nada menos que 6 operações cirúrgicas na perna. Para os médicos, ele nunca mais conseguiria escalar de novo e ainda teria problemas para andar por toda a vida. Mas veja só, Joey não só surpreendeu a todos com a sua recuperação, como voltou a praticar alpinismo 2 anos depois da reabilitação. Embora Simon tenha também continuado escalando, os dois nunca mais praticaram alpinismo juntos. Acho que é tranquilo dizer que eles tiveram uma experiência para toda a vida, não é? Atualmente, Joey tem 61 anos e uma carreira de escritor e palestrante motivacional. Infelizmente, ele não escala há anos por causa da artrite que surgiu com os ferimentos na perna. Só que ele mesmo diz que isso não é tão ruim, afinal, ele sobreviveu ao impossível. No caso de Simon, ele acabou sofrendo muitas críticas e julgamentos por ter cortado a corda, mesmo com Joey dizendo em várias ocasiões que não o enxergava como um vilão. Ele sabia que a intenção do parceiro não era matá-lo, e ainda disse que se estivesse no lugar de Simon, teria feito a mesma coisa. Joey sempre lembra que antes de cortar a corda, seu parceiro o desceu sozinho por 900 metros de altura. Ele diz que deve sua vida a Simon e deixou isso claro na dedicatória do livro Tocando o Vazio, no trecho A Simon Yates, por uma dívida que nunca poderei pagar. Mas então, o que você faria nesse caso de vida ou morte? Hein? Me diga nos comentários e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!